Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Sejam vocês bem-vindos de todo o Brasil e de todo o mundo, aonde quer que vocês se encontrem. Sejam sempre muito bem-vindos, é um prazer falar para todos vocês. Eu quero agradecer as pessoas que sempre nos ajudam, apoiam o nosso trabalho, apoiam nossa família. Muito obrigado pelas ajudas de vocês do fundo do coração. Quero agradecer a você que nos assiste, que nos doa a sua atenção, que está sempre aí sacrificando um pouco do seu tempo, né? Sendo que você tem tantas coisas a fazer e às vezes as pessoas sacrificam para estar aí junto da gente, assistindo os vídeos, as mensagens dos nossos canais. Para mim não tem preço o quão eu sou agradecido, né? Eu só tenho gratidão. Como está muito quente, meus amigos, estou suando igual tampa de marmita. Está muito quente. E ainda por cima você usa a luz artificial, aí que o trem esquenta mesmo, né? Mas, pessoal, que prazer que eu sinto todas as vezes que eu tenho o privilégio de poder conversar com vocês. Vocês, para mim, acreditem, olhem dentro dos meus olhos. Vocês, para mim, são muito importantes. Vocês, para mim, para o Marcelo Marins, são muito, mas muito importantes. E hoje eu gostaria de fazer um vídeo especial para você, meu amigo e minha amiga, que já há tanto tempo me assiste, já assistiu tantos vídeos gravados por mim, amigos que estão comigo desde 2016 e amigos que foram entrando no decorrer, na caminhada do trabalho, e novos amigos que estão chegando e os que virão ainda, acreditem, muitos virão. Para mim é um enorme prazer. Para mim esse vídeo hoje tem um significado muito importante, extremamente importante. Eu gostaria, com toda a humildade, com a vossa permissão, de poder relatar para vocês um pouco mais das minhas vivências, digamos, nesta e na outra realidade. Ou, corrigindo, nesta fantasia e na outra realidade. Bom, meus amigos, eu sempre fiz um trabalho para ajudar a vocês da melhor forma e maneira possível a saírem da Terra e ir embora para poderem irem para as estrelas, que é o lar de vocês. Estamos sob o regime de seres extraterrestres dominadores muito poderosos, muito cheios de conhecimentos, na qual, sem a ajuda externa ou uma ajuda adicional, se torna impossível se libertar e ir embora. Eu tenho trabalhado muito contra a espiritualidade, aquela que aprisiona, aquela que faz você servir como um servo, que faz você ser como um escravo. A benevolência cósmica jamais se escraviza. Por isso, Marcelo sempre fala contra as religiões, contra o todo-poderoso Draco Vermelho, Jeová, o Elohim de Orion, e todos aqueles que se associaram com ele nessa jornada de domínio. Sei que muitas vezes sou muito mal interpretado e muitas vezes sou julgado por querer o bem e a libertação de todos. Neste vídeo de hoje eu quero abordar para vocês uma coisa muito importante para mim.
Eu sei que, assim como eu, muitos de vocês já ficaram aprisionados na religiosidade, na religião. E no modo operacional como esses seres dominadores agem com os humanos em aprisioná-los mentalmente e psiquicamente, fazendo-os, os humanos, a adorarem seres, como as maravilhas do cosmos e do universo, embora sim façam parte das maravilhas, mas não são os donos e os detentores do título de serem soberanos no universo. O universo é muito grandioso, ele é muito majestoso. E hoje eu quero falar de um arcanjo. Eu sei que esse nome arcanjo, ele mexe muito, principalmente com os espiritualistas. O pessoal fica todo alvoroçado. Mas eu queria falar de um arcanjo diferente. Eu fiz a série Safira, se você não assistiu, assista. E lá eu falo sobre o planeta em Órion, que é a casa residente, digamos, dos arcanjos, que é o planeta Kadosh. Porque os arcanjos, eles são uma espécie de, digamos, como eu disse na série, poderíamos chamá-los de religiosos ou sacerdotes da energia, dos Elohims, dos primordiais. São sacerdotais, detentores de grande poder e conhecimento. E Kadosh, o planeta lilás, o planeta da cor, olha aqui, ó, atrás de mim, ó, lilás, roxo, né? A energia e a força e a vibração dos seres arcanjos, eles vibram no lilás. Lilás, o roxo, é a cor energética dos arcanjos. Aqui, como você está vendo nessa imagem. O planeta Kadosh, ele é um planeta lilás ou roxo. E os arcanjos também são uma espécie de guerreiros muito poderosos. Extremamente poderosos. E todo arcanjo faz uso da sua arma. Qual que é a arma do arcanjo? A arma do arcanjo é nada mais do que uma espada. Os arcanjos possuem como suas armas espadas. Já viram aquelas imagens que mostram os arcanjos, né? Geralmente todos com espadas descendo naqueles vales, né? E a arma de um arcanjo, ela é a sua espada de guerra, né? Os arcanjos utilizam espadas. Eu queria falar para vocês da ligação que eu tenho e sempre tive antes mesmo do meu nascimento, da minha encarnação. Eu tinha com um arcanjo. Vou até deixar a espada aqui. Martuliel. Eu já ensinei para vocês que toda terminologia ela é draconiana. Todos os nomes terminados em El é uma terminologia draco-reptiliana. E eu tenho mostrado isso ao longo de muitos, centenas de vídeos. E eu gostaria de falar de Martuliel, o arcanjo que eu tenho ligação antes da minha existência como Marcelo. Mas eu gostaria um pouco de voltar um pouco na minha história, já que eu sinto imenso prazer de conversar com vocês e falar da minha história. Eu nunca achei atração ou atraente
armas como pistolas, revólveres, metralhadoras, canhões. Desde criança eu nunca senti qualquer tipo de admiração por esse tipo de arma, embora vocês percebam nos dias de hoje que as pessoas são fascinadas por armas, não é? E eu nunca senti qualquer tipo de atração. Porque desde que eu me entendia por gente, eu era apaixonado por espadas. Por espadas. Sim, como essa espada. Eu me lembro que, para quem é de Uberlândia, no bairro Segismundo Pereira, morava minha avó Maria, a mãe da Márcia, da minha mãe tridimensional, a mãe do personagem Marcelo Marins. E eu me lembro que minha avó morava lá, tinha uma casa bem simplesinha, no quintal tinha uma areazinha de madeira com as telhas, bem precária, e tinha um fogão de lenha lá, né? Minha avó cozinhava a lenha. E eu me lembro que no telhado, entre as madeiras, tinha uma espada e um capacete. E eu ficava doido para pegar essa espada. Eu era moleque, eu tinha 6, 7 anos. E eu era apaixonado por aquela espada e aquele capacete de cavaleiro. E eu tentava, esperava minha avó sair do campo de visão. E aí eu subia na cadeira. Moleque é custoso. Quando eles querem, eles são custosos, não é verdade? E eu subia na cadeira e eu conseguia alcançar, porque era uma área baixinha, casa bem pobre, humilde. E uma vez eu catei a espada, e quando eu catei aquela espada, eu senti um grande choque. Choque mesmo. De eu soltar ela, gritar, soltar e cair no chão. A espada, e eu desci do banco, e minha avó, o que foi que aconteceu? E aí eu falava, vó, eu peguei essa espada enquanto a senhora não estava perto, e a espada me deu um maior choque. Ela, meu filho, por que você mexeu nessa espada? Eu disse, vó, é porque eu acho ela tão linda. Eu acho ela tão linda. Dela pra mim. Ela falava, não. Essa espada não era nem para você mexer, era para ficar aí em cima na área. Na madeira, embaixo das telhas. Era uma espada pequena. E aí eu perguntava por quê. Ela falava, só não mexe. Você não pode mexer. E aí eu perguntei para minha mãe, que minha mãe sempre me falava as coisas, né? Mãe, contei que eu tinha pegado a espada na área, ali perto do fogão de lenha, e tinha acontecido aquilo. A minha mãe disse, olha, não põe a mão naquela espada. Você viu aquela espada e você percebeu que tinha perto um capacete tipo de cavaleiro? Sim, mãe. Aquilo é do seu vô João. Vô João era o padrasto da minha mãe. Quando o pai da minha mãe foi morto, assassinado, o que aconteceu? A minha avó, anos depois, se envolveu com outro homem. E este homem, ele era um homem negro, até azul. Sabe aqueles preto azul, mas muito bonzinho? Eu contei a história dele. Ele era um bandista, trabalhava no centro espírita, muitos anos. Toda a família deles, eles eram músicos e também eram médiuns de centro espírita de Umbanda. E aquela história do sangue fedendo na camisa, que eu já contei, que vocês, quem já assistiu os vídeos sabem, era o vô João, que estava trabalhando no centro e após incorporado, depois de tantos dias de trabalho, ele cheirou, a camisa veio um fedor gigantesco. Eu vou contar rapidinho a história para você. Isso a minha mãe e minha avó me contou. Ele era médium.
E o que acontecia? Eles deixavam sangue de boi talhar, apodrecer. Já viu aquelas latas de tinta, de pintar a parede, aquelas latas grandes, largas, grossas? Que me perdoem a ignorância, nem sei quantos litros, mas são as maiores. Eles deixavam uma lata daquela, o sangue de boi apodrecer. E o sangue de boi, quando ele apodrece, ele vira pedaço. Ele fica em pedaços, tipo coalhada. E a entidade incorporada bebia. Pegava a lata, bebia, acredite, a lata inteira, aquela lata gigante. Virava a lata. E eles guardavam a lata. Quando o vô João voltava, o que aconteceu? Ele não percebia. E a mãe de santo e o pai de santo não contavam para ele. Ele estava incorporado. Aí o que aconteceu? Num belo dia, caiu uma gota na roupa. Eu lembro que a roupa era uma roupa azul, com símbolos, círculos, símbolos. E o vô João, quando ele voltou, ele sentiu uma carniça gigantesca. E ele cheirou na blusa porque tinha uma gota. E aí o vô João chegou e apertou a mãe de santo e o pai de santo. E aí eles falaram o que acontecia. O vô João ficou tão indignado e tão revoltado que ele disse: nunca mais em minha vida colocarei meus pés no centro. Nunca mais eu servirei a esses seres no centro. E nunca mais o vô João foi. E nisso, como reverberação, o Tinego, eu chamava Tinego porque era irmão do vô João, e o Tinego, por ser irmão, também abandonou, e nunca mais eles foram, e isso eles eram médiuns desde adolescentes. E nunca mais pisaram no centro de Umbanda. Mas a minha avó, fascinada pela Umbanda, a minha avó guardou todos os uniformes, as roupas, as guias, guardou tudo. A minha avó guardou o estoque, né, dele. E o vô João morreu, eu tinha 8 anos de idade. Ele tinha Chagas, que é uma doença do coração, e ele morreu de Chagas. E aí, estando na casa da minha avó, tinha essa espada, eu perguntando à minha mãe, ela disse: olha, aquela espada é a espada que o seu vô João usava no centro, quando ele incorporava uma entidade. Eu não sei se era São Jorge. Cara, eu não sei. Eu sei que tinha uma entidade que tinha um chapéu, tipo daquele Brasil colonial, tipo dos Cavaleiros do Dom Pedro, e uma espada que tinha até aquele protetor assim de mão, tá aqui. E o vô João usava, ele incorporava essa entidade lá no centro. E aí a minha avó guardou o capacete e guardou a espada do vô João. E aí, quando a minha mãe disse, ela disse: olha, nunca pegue naquela espada, tá bom? E eu jurei à minha mãe que eu não iria mais olhar nem para a espada. Porque debaixo da cama da minha avó tinha caixas de papelão com guias e guias dele. Minha avó era fascinada pela Umbanda. E foram se passando-se os anos, e eu fui crescendo muito espiritual, como no último vídeo eu disse para vocês, eu sempre fui muito, muito espiritual. Sempre. Sempre tive fascínio ou dom, ou era pessoa, digamos, pro espiritual. Tanto que eu busquei tanto o espiritual. E eu era fascinado por espadas. Mas vocês já viram o preço de uma espada? O quão caro é uma espada?
E eu e a Fabiana, a gente tinha uma vida muito difícil. Mal tinha o que comer. Então eu via essas espadas ornamentais e ficava sonhando em um dia poder ter. E foi se tocando-se a vida. Eu fazendo meu trabalho de busca, meu processo de busca, meu caminhar no despertar. Tive contato com seres extraterrestres, eles abrindo minha mente, eles me mostrando uma outra perspectiva, uma outra realidade, como eu disse no vídeo até anterior. E em 2018, eu recebi de presente, né? Deixa eu só colocar essa espada aqui. Eu recebi de presente de uma amiga de São Paulo, a Andréia, né? Eu recebi essa espada, né? Que é lógico, ela me ofereceu e eu não recusei de forma nenhuma. E a Andréia fazia um curso de umbandista em São Paulo, o curso das espadas. A Andréia mexia com umbanda e ela fez esse curso que parece que o médium até morreu, né? Era o curso das espadas. E ela começou a fazer o curso e aí ela me ofereceu, parou o curso, não quis mais fazer, e me ofereceu a espada de presente. Olha, eu vou te dar a minha espada para você. Você quer? Eu quero. Se eu quero, claro que eu quero. Teve outra pessoa que disse, olha, não era interessante você pegar essa espada já que ela está com a magia. Eu falei, poxa, se ela está com a magia, é melhor ainda para mim trabalhar essa magia. E eu vou transmutar essa magia e transformar essa espada da minha energia e da minha magia. E essa espada, acredite, essa espada tem vida própria. Digamos que eu coloquei um espírito nela. E essa espada, ela não é só metal, mas os espíritos e seres astrais a veem ela, como eu posso dizer para vocês, como se ela estivesse parecendo aqueles sabres Jedi do Star Wars, iluminada. Ou um médium pessoalmente sentirá a força dessa espada, que eu fiz um processo de estar trabalhando e criando a minha energia e configurando ela como uma parte de vida minha. Tanto que a outra espada, ela é uma espada ornamental e essa não. Tanto que eu disse para os meus filhos, se vocês passarem por algum perigo aqui em casa, pegue a espada. Essa espada, ela é mais forte do que arma de fogo. E aconteceu um episódio muito engraçado, a Fabiana está aqui de frente para mim. Esse tempo atrás nós tivemos que resolver um problema e deixar os meninos um tanto quanto distantes. Tipo, eu e a Fabiana saímos para resolver um problema familiar e iríamos voltar lá para as 10, 11 horas da noite. E o Michael, vocês viram como o Michael é mediúnico. E o Michael, ele estava em casa e bateu na porta de casa. Não é que bateu, ele viu um homem pendurado no portão. Ele descreve que o homem era de uma estatura baixa. E este homem era como se fosse um homem negro, com os olhos vermelhos e sorrindo. E quando Michael saiu lá de fora, esse homem pulou do portão. Isso não foi em projeção, isso foi real, a Marcela estava junto. Esse cara veio falar com o Michael se o Michael não tinha comida ou dinheiro para dar para ele. Mas o Michael achou muito estranho a postura dele. Porque diz o Michael que o olho dele era vermelhinho. E ele olhava para o Michael e ria. E conversava com o Michael, vocês estão aí sozinhos? E aí o Michael, assustado, vendo o comportamento dele e ele querendo pendurar no portão da casa. E o Michael percebeu que aquele, se não fosse um espírito, era uma pessoa possuída por um. E o Michael disse, pai, eu senti a sua espada me chamar. É até constrangedor para mim, porque eu acho que você pode achar que eu sou louco. Mas eu escutei
aquela espada que você colocou magia e espírito dentro dela, eu senti dentro de mim ela me chamar. E aquele homem estranho com os olhos vermelhos, pendurado no portão de casa, e eu e a Marcele sozinho, 10h30 da noite. E vocês longe. Eu corri para dentro de casa e eu desembainhei a espada. E firmemente eu fui, na hora que eu saí, firmemente com a espada em mãos, na porta da sala, aquele cara estava mais pendurado acima do portão. Pai, foi só ele visualizar esta espada. Ele pulou do portão. Quando eu saí, ele olhou a espada. E ele arregalou os olhos. Ele pulou o portão e saiu correndo para a rua acima. Ele correu na hora. Eu tenho alguma coisa que aquilo não era uma pessoa normal e que ela viu a força o que estava nessa espada e saiu correndo. Foi uma ameaça espiritual. A sua espada, eu senti ela me chamando. E quando eu a peguei, que eu fui, ele olhou e saiu correndo. E ele até me pediu: pai, me dê essa espada. Essa espada, eu sonho que ela está comigo nas minhas lutas astrais. Tanto que quando às vezes precisa, há-se a necessidade de eu e Fabiana sairmos, ele já deixa ela a postas em cima do sofá, desembainhada, em cima do sofá, caso haja necessidade. Necessidade que sempre é espiritual. Um dia eu gravo algumas aventuras que eu já tive com essa espada. Eu recebi essa espada de presente da minha amiga Andréa de São Paulo. E depois eu trabalhei e aprimorei as energias dessa espada. Interessante, né? Porque eu sempre fui fascinado por espadas. Mais futuramente eu recebi da minha amiga Abigail do Rio de Janeiro, a Bibi, que passou em uma loja e viu esta espada decorativa e falou: Marcelo, quando eu vi essa espada, na minha mente veio você. Na hora, eu disse: essa espada eu tenho que enviá-la para o Marcelo. E a minha amiga Bibi me mandou essa espada de presente. Por ser uma espada na qual vocês percebem que possui um dragão. Um dragão. Então, para vocês perceberem o quão eu sempre tive fascínios por espadas. A vida da gente vai passando. Nós vamos fazendo as nossas descobertas dentro do despertar de consciência cósmica. E é muito interessante que às vezes você, meu amigo, minha amiga, independente do teu nome, eu até vou dar continuidade na Terra, na série Terra, Falso Planeta, e vou abordar sobre isto. Numerologia, se aplica? Como se aplica? Como funciona? A astrologia funciona? Se aplica? Como? Como usar? Tem fundamento? Então eu vou abordar coisas muito interessantes. E eu já fiz um vídeo dizendo para vocês que o nome de vocês é um mantra. O nome de todas as pessoas são mantras e devemos tomar cuidado com os nomes que nós colocamos em nossos filhos. Porque nossos nomes
possui uma conjuntura matemática de códigos, de frequências. E essas frequências geram uma onda de energia. Então os nomes, eles têm poder. São como mantras. E eu gostaria de contar uma história bem interessante para vocês. Quando minha mãe estava grávida de mim, minha mãe iria escolher meu nome, João Carlos, porque era uma homenagem ao avô João. Sim, aquele médium, o padrasto dela, que foi como um pai para ela. Então, era João e Carlos, que era aquele homem que havia aceitado assumi-la com o seu bebê e dar a ela uma casa. E, em sinal de gratidão, ela iria colocar João Carlos, que seria homenagem ao avô João, e ao Carlos, aquele que lhe estendeu a mão muito atrás e que iria dar uma casa e cuidar dela e do bebê que ela esperava no ventre. Só que minha mãe tinha uma cunhada, e o irmão da minha mãe se chama Carlos. E esta cunhada também estava grávida de um filho. E minha mãe perguntou para a sua cunhada como ela iria dar o nome ao seu bebê. E o seu bebê, ela disse que iria chamar João Carlos, porque era uma homenagem ao vô João, padrasto do tio Carlos, e uma homenagem ao pai dele, que no caso do bebê era o meu tio Carlos. Minha mãe sempre foi uma pessoa de não entrar em conflitos. E minha mãe ficou quieta. Deixa quieto, porque eu não vou discutir sobre isso. Depois eu arrumo um nome para o meu bebê. E eu nasci. E pasmem, fiquei 30 dias sem um nome. Por 30 dias eu não tive nome. Ela sabia que ia colocar Divino pela promessa que ela havia feito, mas Divino não seria o nome, mas seria o nome do meio. E minha mãe disse que era hilário, né? As pessoas iam visitar o bebê. Qual é o nome dele? Ah, não tem o nome ainda não, chamei de bebê. Minha mãe falava, chamei de neném. E minha mãe dizia neném, sempre me chamando de neném, pois não havia escolhido o meu nome. E minha mãe confusa, que nome dar ao bebê? E aí minha mãe colocou Marcelo. Uma vez argumentei ela, mãe, por que a senhora colocou meu nome de Marcelo? Ah, porque eu acho, meu filho, é porque tinha o Marcello Mastroianni, que era o galã da minha época, da minha mocidade. Eu assistia muitos filmes do Marcello Mastroianni, e eu acho que foi por causa disso. Veio na minha mente e eu coloquei o Marcelo. Falei, mas a senhora não poderia colocar o Marcelo com 2 L's, porque o Marcello Mastroianni tem 2 L. Ia ficar até mais bonitinho, ia ficar até mais estiloso. Por que a senhora não colocou Marcelo com 2 L, já que a senhora queria colocar nos moldes italianos? Ah, meu filho, eu não pensei, não. Eu só escrevi seu nome Marcelo e o rapaz lá colocou Marcelo, Divino, e eu pus meu sobrenome. Ah, tá. E olha como são as coisas. O bebê da minha tia nasceu 4 meses depois do meu nascimento. Sim, aquela que disse que o bebê se chamaria João Carlos. E ela não colocou João Carlos. Não. Ela colocou Márcio. Márcio Heleno Marins. E Márcio, ela dizia ser uma homenagem a um jogador de futebol na época do Uberlândia Esporte Clube, o clube de futebol. Até o vô João rodou em todas as vezes, né? Das 2 vezes o vô João rodou.
E ainda até era engraçado porque minha mãe chamava Márcia Helena Marins e o meu sobrinho ficou Márcio Heleno Marins. Para vocês verem que interessante. Mas parece que alguma força interferiu nesse meio. Que tipo usou talvez a minha tia para confrontar de uma certa maneira minha mãe e não permitir com que minha mãe de uma forma colocasse esse nome João Carlos. E deixou eu stand-by, sem nome, sem identificação por 30 dias. E minha mãe colocou o nome Marcelo. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque na realidade, Marcelo tem a mesma frequência, a mesma frequência, energia do nome do arcanjo Martuliel. Tem-se a mesma frequência energética espiritual do arcanjo Martuliel. Interessante, né? Quando passaram-se o tempo e eu fui aberto depois dos meus 30 anos que as coisas começaram a acontecer, para vocês terem uma ideia, eu tive o primeiro contato com os seres extraterrestres em 2007. 2007. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos meados, agosto, mês de agosto de 2007. E ali, setembro de 2007, eu completei 30 anos de idade. E dali as coisas foram acontecendo. Os Colups lutaram comigo mais ou menos por 3 anos e 10 meses. Então, digamos que o meu véu, o meu despertar pleno de consciência cósmica, a certeza, a segurança, digamos que aconteceu nos meus 33 anos e 6 meses, 36 anos e 4 meses, por essa faixa. Então, comecei aos 30 anos e aos 33 para quase 34 anos, por caminhando, foi me retirado todo o véu da minha consciência cósmica. Interessante isso. E quando foi se retirado, eu encontrei, ou tive um encontro consciencial, ou as lembranças, a recuperação de memória do arcanjo Martuliel. Interessante. O arcanjo Martuliel, ele é um arcanjo dissidente. Dissidente é aquele que não está junto das tropas de arcanjos de Jeová mais. Se você assistiu a série Safira e também assistiu a série Guerras Orianas, Martuliel, ele veio junto com o Jeová, Miguel, o general, o soberano das tropas de defesa de Jeová, e todo um grupo oriano que fugiu de Orion e veio parar aqui. Os arcanjos, todos oriundos, todos, digamos, filhos originais de Kadosh, o planeta lilás, o planeta roxo de Orion, o planeta sacerdotal, o lar de Miguel,
e de todos os arcanjos, que poderíamos chamá-los de sacerdotes, que trabalham as energias dos primordiais e dos Elohims e cultuam os Elohims. E passado-se o tempo, neste domínio, os arcanjos, a tropa principal, os guardas costas de Jeová, depois de muito, mas muito, e muito tempo, longe de casa, longe de Órion, Martuliel, o arcanjo, protetor e guardador de Jeová, junto com outros arcanjos, sobre a autoridade de Miguel, o general, o soberano na hierarquia dos arcanjos, Martuliel começou a sentir falta de Kadosh, falta de Órion, falta de conviver com a energia de casa. Porque aqui onde eles estão, isso aqui não passa de um subúrbio, uma periferia. Estamos, digamos, hoje nem encontramos mais na galáxia Via Láctea. Mas isso estava um dia na Via Láctea. E Martuliel começou a sentir saudades de Órion, de casa, da energia de Órion. E começou a se arrepender de ter abandonado Órion, de ter abandonado Kadosh, de não poder mais fazer o trabalho sacerdotal ou de adoração aos Elohims e trabalhar com as energias dos primordiais. Porque tudo aqui se resumia em um grande vazio. O império falso, o império baseado em cima da opressão a seres que nem mesmo tinham consciência do que aconteciam com eles mesmos. O império, então, de Jeová, um império vazio, sem energia, sem a força sacerdotal nas quais eles, os arcanjos, trabalhavam. E ele começou a se sentir vazio. E ele tomou a coragem de ir ao seu soberano, Miguel, e pediu a Miguel que pudesse ser libertado, que pudesse ter a oportunidade de regressar a Órion, mesmo sabendo das condições e julgamentos que se viriam sobre ele. Mas ele queria voltar para casa, independente das circunstâncias que viessem sobre ele. Miguel, sempre muito atencioso aos seus arcanjos. Mesmo em Órion, era um arcanjo de muito respeito, de muita honra. Vendo, digamos, a sensação, a energia, a vibração de Martuliel, se compromete a chegar em Jeová e expor o caso a Jeová, o Elohim. O dragão vermelho
dos planetas cristais em Órion. Jeová acha um tanto quanto inusitado a atitude de um arcanjo refugiado, considerado como um criminoso nas leis em Órion, desejar regressar para Órion. Jeová, um astuto Elohim, resolve testar Martuliel e propõe um desafio a Martuliel, que Martuliel descesse no mundo que tantas vezes ele ajudou a controlar e a dominar, para que Martuliel, o arcanjo arrependido, com desejo de regressar ao seu lar em Órion, saudoso de seu planeta, saudoso dos seus. Eis que Jeová lança o grande desafio ao arcanjo do planeta Lilás, Kadosh. E Jeová faz uma aposta com Martuliel. Jeová diz a Martuliel que eu te libero, te dou a minha palavra e tomo Miguel por testemunha, que cumpriremos a nossa palavra, mas você terá um desafio, e se você cumprir, você está livre. E Martuliel, apressadamente, quer saber das circunstâncias, do que é necessário para que ele possa ter a oportunidade de voltar a Órion. E Jeová disse: você descerá para o mundo irreal. Você tomará um corpo e viverá entre os homens. Você levará um grupo consigo. Escolha quantos e quem você quiser, e eles descerão junto de ti. E você terá a missão, junto da sua, de acordar e acordá-los. E fazer ou ajudar a eles a tentarem ir embora. Se você conseguir, você estará livre, e todos aqueles que a você conseguir, digamos, ter uma mesma frequência e despertar. E Martuliel aceita o desafio. Ele aceitou. E Martuliel andava entre as multidões no reino de Jeová. E Martuliel percebia que em alguns eles não estavam tão hipnotizados assim, embora ainda hipnotizados. Mas o grau de poder mental sobre eles não era tão elevado ao máximo quanto dos outros que estavam espalhados na multidão. O arcanjo começou a sondar em meio aos filhos de Jeová. E ele separou aqueles na qual ele iria fazer um trabalho de acordá-los. Mas primeiramente ele precisava acordar. Primeiramente ele precisava despertar. E lançou-se um desafio
E Jeová lançou todos na terceira dimensão. Jeová disse a Martuliel: ninguém fará nada a você. Ninguém tirará a sua vida senão eu. Você estará sob o meu jugo, minha análise e minha observação constantemente o tempo todo. E Martuliel nasceu, e Jeová colocou-o em meio a só reptilianos. Ele estava envolvido por reptilianos o tempo todo. Ele cresceu entre os reptilianos. Ele foi sondado, observado pelos reptilianos aonde quer que ele ia. Reptilianos esse que estavam em todos os lugares, o observando. Esses reptilianos eram encarnados, vivendo, cumprindo os seus roteiros, muitas vezes inconscientes, escritos pelo próprio Jeová. E ele foi crescendo e atingiu a idade adulta. Sabe o que eu acho mais interessante? Existe um padrão no plano astral. Para vocês terem uma ideia, embora eu diga que Cristo nunca existiu, e é verdade, mas nos relatos bíblicos, Cristo, ele só foi retirado o seu véu aos 33 anos de idade. Cristo até então era uma pessoa normal, mas Cristo, digamos, passou por sua consagração e aos 30 anos de idade Cristo começou a conhecer a verdadeira realidade e o poder de seu Pai. Assim diz as histórias. E aos 33 anos, Cristo era um ser que se via como Pai, como um Deus, se colocando como um Deus. Vocês vão perceber que em muitos relatos históricos, geralmente a maturidade espiritual das pessoas ou daqueles que estão procurando, geralmente ela ascende, transcende após os 30 anos de idade. Em muitos casos, assim foi comigo. Comecei aos 30 anos de idade e aos 33, já beirando os 34, eu já tinha toda a minha consciência cósmica aberta. Existe um plano, existe um padrão, um molde a ser seguido, um molde a ser trabalhado, uma configuração pré-definida lá na verdadeira realidade. Interessante isso, para vocês terem uma margem de comparação, como algumas coisas não são meras coincidências, são programações já pré-definidas. Está escrito: e eis que o arcanjo desce, e aos 30 anos ele começa seu processo de acordar em meio à multidão. E aos 33 anos ele começa um trabalho espiritual entre os humanos. Mas não um trabalho de internet, não um trabalho como é feito nos chamados a despertar, que é um trabalho fácil, é um trabalho onde simplesmente você liga uma câmera e você atinge o mundo inteiro. E Jeová dificultou a história para o arcanjo, não seria fácil para ele.
porque o arcanjo vivia em uma outra época, em uma outra era. E o arcanjo conseguiu trabalhar e despertar com a sua força, com a sua vibração esmagadora, sobre muito trabalho, com muita busca energética. Ele conseguiu encontrar aquele grupo e conseguiu despertar a maioria. Embora este mundo ele possua um imã, ele prenda e as pessoas voltam. Mas ele lutou e conseguiu despertar um grande grupo de seres na casa dos milhares, que assim naquela aposta de Jeová, porque Jeová gosta de fazer apostas, ele viveu junto com aquele grupo de seres e eles partiram. Eles passaram o tempo. Seu tempo de longevidade se passou aqui. E o arcanjo voltou às esferas astrais ou celestiais, junto daquele grupo na qual ele havia proposto que conseguiria acordar. Jeová, perante o grupo, e o arcanjo. Por Miguel, o arcanjo, por testemunho, mas Jeová, pela aposta que havia feito, para não um extraterrestre. Ele havia feito uma aposta para um arcanjo, que quando este arcanjo desceu, ele entregou a sua espada a Miguel. Disse: Miguel, te entrego minha espada e descerei e farei tudo o que eu puder para ir embora para Orion. Jeová não teve como voltar atrás. Mediante Miguel era testemunha. Não pensem que os Dracos, os reptilianos, os arcanjos e os Elohims são feras irracionais. Jeová não prende ninguém aqui à força. Eu conheço Jeová. Eu afirmo para vocês. Eu conheço Jeová intimamente. Jeová nunca aprisiona ninguém sobre ameaça de alguma arma ou ameaça de qualquer tipo de poder. Nunca. Não é do feitio. Jeová aprisiona pelo mental. Ele faz com que você queira estar junto dele. Ele faz com que você queira permanecer junto dele. Ele faz com que você o adore, o ame e queira estar junto dele através do seu poder e sua sedução e a sua grande persuasão mental, o enfeitiçando-o para que você esqueça a sua origem, de onde você é, de onde você veio, o que você é. Simplesmente ele faz com que você renuncie tudo o que você tinha, o que você fez ou o que você viveu. Jeová, ele faz com que você o ame, o adore, o venere e queira estar em sua presença eternamente. Este é o grande dom e poder de Jeová. Ter escravos espirituais sem ao menos acorrentá-los ou ameaçá-los, mas escravos
que se propõem, se dispõem a amá-lo, sendo voluntários. O amor voluntário. A pessoa quer, ela sente a necessidade de fazer, porque o poder e a persuasão de Jeová é algo gigantesco. E o arcanjo e todos aqueles afirmaram a Jeová que não o queriam mais, que não viam mais fundamento em estar em sua presença e em seu reino. E Jeová, ele não quer ninguém que não queira estar com ele. O duro é você chegar num grau de consciência, num grau de desapego espiritual, material, um grau de desapego, num grau tão elevado que ao estar frente a frente com o Elohim, o dragão vermelho de Orion, um ser de características majestosas, na qual Orion se rendeu muito a ele, e ele arrastou consigo uma multidão gigantesca de arcanjos, guerreiros draconianos, reptilianos, que vieram numa grande comitiva fugindo de Orion para cá. Mas, se você conseguir isto, que é quase uma missão impossível, você passará pelo crivo de Jeová. Você olhará o Draco, o dragão, olho a olho, face a face. Contemplará a face daquele que vocês tanto cultuam como Deus ou seres de luz. Perante e diante do seu esmagador poder psíquico espiritual, diante do poder hipnótico gigantesco, persuasivo do grande dragão, se vocês tiverem força, lucidez, se as leituras energéticas de vocês estiverem no grau Hyper, Master, Mega, Power, Plus, Hyper, Power, Top, e vocês puderem contemplar a magnitude, o poder e a glória de Jeová, e dizer a ele: eu não quero mais te servir. Eu tenho consciência. Jeová permite com que você vá embora. E assim, na sua grande maioria, aqueles que estiveram naquela encarnação com o arcanjo negaram a Jeová, negaram os cuidados e a proteção e o amor de Jeová. Aqueles seres cósmicos, por aquela aposta que Jeová havia feito com um arcanjo que outrora, em outros tempos, era um dos seus guarda-costas. Jeová, por Miguel, por testemunha, libera todos aqueles, esvaziando aquela parte no reino de Jeová. E aquela parte se esvaziou, e aqueles puderam ir embora. Regressaram aos seus lares cósmicos, alguns em Orion, outros em Sírios e em outros em tantos outros lugares. Miguel, o arcanjo, entregou a espada do arcanjo dissidente e disse
ao arcanjo: você está livre. Você pode ir embora. Você pode voltar para Órion. O que acontecer com você em Órion é entre você e Órion. E o arcanjo foi-se embora para Órion. Antes da minha encarnação, e detalhe, o arcanjo teve uma única vida, uma única encarnação para fazer essa missão. Há muito tempo, antes da minha encarnação, pouco antes do arcanjo voltar, eu pude estar junto a ele. Ele disse para mim que eu teria uma missão semelhante à dele. Não tão árdua, tão difícil quanto a dele, mas que eu poderia dar o meu melhor. E que eu confiasse em mim, que eu confiasse nas forças cósmicas. E ele disse: o teu nome fui eu quem escolhi. Fui eu quem escolhi o teu nome. Eu lhe dei o teu nome. O teu nome possui a mesma frequência, digamos, de energia da que eu tenho. E você terá a minha energia para fazer a tua missão. Se espelhar no que eu fiz e não desistir. Nunca desista da tua missão. Você possui grandiosos seres cósmicos, que assim como aqueles que estavam naquele grande lugar, no reino de Jeová, eu os vi e percebi que existia a possibilidade deles irem embora, e eles foram embora. Você tem um grupo para libertar, através do teu trabalho. Faça o seu melhor, pois você terá minha energia consigo. Você terá grandes aliados para te auxiliar e te ajudar. Não hesite, não desiste de sua missão. E a última lembrança que eu tive do arcanjo, eu ouvi, levantando sua espada aos céus. Ele levantou sua espada aos céus, e sua espada lançou um raio de luz para o cosmos. E ele e sua espada se transformaram como um grande raio relâmpago. E eu não vi mais o arcanjo. Interessante. O que eu tenho a passar para vocês. Assim como aqueles que foram embora, eles se tornaram lendas no plano astral. Eles são exemplos, eles são inspirações para aqueles que aqui ficaram e almejam ir embora, sair. Eu digo a você, meu amigo e minha amiga, assim como eu me inspiro neste arcanjo para fazer a minha missão, o meu trabalho, da melhor maneira possível.
se inspire nele também. Se inspirem naqueles que se comprometeram com ele e puderam ir embora para os seus lares cósmicos. Pois da mesma maneira que eles se tornaram lendas, acredite, vocês serão lendas lembradas no cosmos, por conseguirem romper as amarras dominadoras deste Elohim muito poderoso, e assim vocês poderão regressar aos seus lares cósmicos. O trabalho está sendo feito, mas ele precisa ser feito mais dentro de todos vocês. Nunca desistam. É difícil, é árduo demais. Mas assim como aqueles que partiram, todos vocês poderão partir. Sozinhos vocês não estão. Vocês estão amparados por grupos de seres que vocês não veem, não sabem quem são ou de onde eles estão, mas eles estão mais perto do que vocês todos podem imaginar. Eles apenas para o seu bem, sabendo aquilo que é bom para você, não se mostram para vocês não os adorarem. Os maiores benfeitores não precisam de adoração. Eles não precisam que vocês os louvem ou deem a glória a eles, não. Eles fazem no oculto, eles fazem no escondido, para que você perceba, sinta a presença deles, mas não saiba quem os são para não adorá-los. Mas vocês estão muito, muito bem amparados e jamais estiveram sozinhos. Essa foi a história de um arcanjo que sentiu falta de casa, se arrependeu e mesmo sabendo do que iria vir a acontecer a ele em seu regresso a Orion, por ser um fugitivo, um dissidente de Orion, ele preferiu, mesmo assim, voltar para casa. Eu deixo essa mensagem para vocês, para que ela possa inspirá-los, motivá-los, dar força a todos vocês, para que vocês possam lutar incansavelmente e nunca desistir de voltar para casa. Muita gratidão em poder servir a vocês, grandiosos seres cósmicos, em processo de regresso ao lar de vocês. Muita paz e muita luz. Para mim é uma honra estar sempre com vocês. Que o universo e o cosmos conspirem a favor de todos. Gratidão e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.